Olá, eu sou Caína de Oliveira, mestrando do Instituto de Física da USP de São Carlos, orientado pelo professor Dr. Vitor de Souza, e vou apresentar o meu trabalho intitulado Avaliando a produção de raios cósmicos ultraenergéticos em Centauros A, usando neutrinos e fótons secundários. Primeiramente, raios cósmicos são partículas de de altas energias, da ordem de 10 a 18, por exemplo, aqui na fração ultraenergética, 10 a 18 eletronvolts. Essas partículas vêm de fora da Terra, têm origem extraterrestre, e a gente ainda não sabe qual ambiente astrofísico, qual objeto astrofísico pode estar acelerando. Pode ser um núcleo ativo de galáxia, um surto de raio gama, uma estrela de nêutrons, ainda a gente não sabe disso. Bom, mas medidas de anisotropia do Observatório PROG, com energias aí acima de 8 vezes 10 a 18 eletronvolts, mostraram que esses raios cósmicos ultraenergéticos têm origem extragaláctica. Significa que eles não são produzidos na nossa galáxia. Como chegou-se a essa conclusão? Com essa medida de anisotropia, os raios cósmicos apresentam uma preferência, uma direção preferencial, uma direção de chegada preferencial. E essa direção de chegada aponta para fora do plano galáctico. Se essas partículas têm uma origem extragaláctica, então elas têm que se propagar por distâncias cosmológicas até chegar na Terra. Essas distâncias muito grandes fazem com que as partículas perdam energia por meio de colisões com as radiações de fundo que existem no universo. Por exemplo, a radiação de fundo de microondas, né? Ou radiações de infravermelho de fundo, ultravioleta, ou mesmo óptico de fundo. E esses, por exemplo, um próton pode colidir com um fóton desses de fundo e produzir ou um próton ou um nêutron, ou um pion carregado ou um pion neutro. Também nessas colisões pode acontecer a produção de pares elétron-pósitron. E essas partículas que são geradas, os pions e os elétrons e os pósitrons, eles roubam energia, né, para ser gerados do próton ou do núcleo em questão. Um núcleo também vai poder sofrer fotodesintegração. Um núcleo de ferro, por exemplo, quebra no meio do percurso e dá por colisão com um fóton e gera outros núcleos. E nesse processo também são liberados nêutrons. Bom, essas perdas de energia limitam a distância máxima que uma fonte pode estar. Por exemplo, se uma fonte libera uma partícula, emite uma partícula com energia de 10 a 20 eletronvolts, durante a propagação, essa partícula vai chegar na Terra aí com uma energia de 10 a 18, 10 a 19 eletronvolts. Então, energias muito altas devem ter fontes mais próximas da Terra. Isso nos faz favorecer na nossa busca possíveis fontes que estejam próximas. E Centaurus A é um núcleo ativo de galáxia bem próximo da Terra, quando a gente pensa em escalas extragalácticas. Ele está apenas a 4 megaparsec de distância. É o AGN mais próximo da Terra. Além dela ser uma fonte próxima, existe uma detecção de eventos, de um excesso de eventos na direção de Centaurus A. Esse é um mapa feito pelo Observatório PROG também. O problema é que as partículas de raios cósmicos são prótons em núcleos carregados, que então são carregados, né? E são defletidos por campos magnéticos extragalácticos. O universo também possui campos magnéticos e a gente não sabe muito a respeito da estrutura desse campo magnético. E, durante a propagação, esses campos espalham essas partículas. Então, não é porque uma partícula chegou na Terra vindo de uma determinada direção que ela veio exatamente, por exemplo, da fonte que está apontando na mesma direção. Então, tem uma forma da gente contornar esse problema, que é obtendo mais informação a respeito, não só raios cósmicos, mas uma parcela neutra que é produzida durante a propagação. Esses pions, por exemplo, eles podem decair, eles decaem durante a propagação e geram neutrinos ou fótons, dependendo se o pion é carregado ou neutro.
E neutrinos e fótons são partículas neutras que não são defletidas por campos magnéticos. Então, isso é uma forma da gente verificar se de fato a fonte está naquela direção mesmo, ou se a propagação está se dando de uma determinada direção. Se a gente não só medir um excesso de eventos numa direção, mas também correlacionar isso com eventos de fótons e neutrinos, então a gente tem muito mais certeza que a gente está apontando para uma fonte de fato. Aqui eu mostro também outra forma de ser produzidos neutrinos na propagação, que é do decaimento dos nêutrons produzidos. Esses nêutrons decaem para prótons e geram neutrinos. O objetivo desse trabalho é calcular limites superiores para o fluxo de neutrinos e fótons, que são umas partículas secundárias produzidas durante a propagação de raios cósmicos vindos de Centauros A. Para isso, a gente usou o ambiente de simulação CR-Propa, injetou 4 vezes 10 a sétima núcleos de hidrogênio, hélio, nitrogênio, silício e ferro. A propagação ocorreu vindo de Centauros A em modelos de campo magnético extragalácticos propostos na literatura, um muito intenso, outro intenso e outro fraco, em 5 composições diferentes, que também são composições propostas pela literatura, porque a gente não sabe a fonte exatamente, então a gente também não tem certeza, não sabe qual é a composição que essa fonte vai injetar, ou seja, a composição química que vai estar saindo da fonte e chegando até para ser propagada e chegar até a Terra. Então a gente usou 5 composições e 3 campos magnéticos de forma a englobar aí o maior número de cenários astrofísicos possíveis. A gente supôs um espectro emitido, conforme encontrado na literatura também, que é um espectro dependente da intensidade, da potência, né, na verdade, da potência do jato do buraco negro do AGN. A potência cinética do jato pode estar relacionada com as partículas que são geradas. Ou melhor, com a energia depositada na forma de partículas produzidas ali, aceleradas no ambiente. Isso é feito por esse fator GCR. Em condições perfeitas de energia mínima, ou seja, uma distribuição mínima, a melhor distribuição possível de energia entre campos magnéticos e partículas carregadas, esse fator aqui deve valer 4/7. Mas a gente usou ele como um parâmetro livre, aproximadamente 4/7, né, para o modelo, que faz a conversão da potência total do jato em potência gerada em partículas carregadas. Bom, mas por que o jato é importante? O jato, conforme ele se propaga no ambiente intergaláctico, ele vai gerar ondas de choque. E essas ondas de choque favorecem um mecanismo de Fermi de primeira ordem para acelerar essas partículas. Então aqui o espectro emitido pela fonte, ele depende de uma energia elevada a menos alfa, que é exatamente o que é obtido por um mecanismo de Fermi de primeira ordem. Onde esse alfa aqui a gente espera que seja aproximadamente 2, que seria um caso ideal aí do mecanismo de Fermi. A gente também adiciona aqui uma exponencial, um corte exponencial no espectro, que é devido que, conforme as partículas vão ganhando energia, elas passam a escapar da fonte, né? Então, por quê? Porque elas estão presas ali por campos magnéticos. E se o raio de Larmor das partículas excede o tamanho da região aceleradora, então ela escapa, né? Por isso que tem essa carga vezes esse R-cut, que é a energia de prótons, né? A energia máxima que prótons atingiriam. Esse R-cut também está relacionado à potência cinética do jato, isso porque o campo magnético que pode ser encontrado com a potência cinética, né, ou estimado com a potência cinética, em uma determinada dimensão aceleradora, está relacionado à potência cinética. E a gente aqui também precisa de um fator GAC. Esse fator GAC, ele leva em conta a microfísica do plasma do ambiente de simulação, do ambiente de aceleração. O que é isso? Esse fator leva em conta o quê?
a velocidade do jato emitido, a velocidade das ondas de choque que são produzidas no meio e aceleram as partículas, turbulências do campo magnético, geometria das ondas de choque, tudo isso está aqui. E a gente consegue estimar que esse fator esteja entre 0,1 e 0,8, mas ele também é um parâmetro livre do nosso modelo. Então, o modelo tem 3 parâmetros livres, GAC, alfa e GCR. LJET, ou seja, a potência cinética do jato, não é um parâmetro livre. A gente encontra ele usando dados de medidas de rádio da Rádio Galáxia, né, do AGN, no caso do Centaurus A. Então a gente sabe o espectro, a potência medida em rádio, e a gente calcula a potência cinética total do jato. A gente, então, ajusta os dados das partículas carregadas, né, dos raios cósmicos que chegam à Terra, aos dados do Observatório Pierre-Auger para obter esses parâmetros. A gente, então, tem 3 modelos de campos magnéticos e 5 composições. A gente não está interessado em quão bom são esses ajustes, a gente apenas está interessado em ter o maior número de cenários possíveis. Bom, sabendo esses parâmetros, a gente consegue normalizar o fluxo de neutrinos e de fótons, né, dos secundários gerados na propagação. Aqui eu mostro um mapa da direção de chegada de neutrinos. A estrela laranja aqui é a posição de Centaurus A, ela está preenchida, aparentemente preenchida, né, com um ponto amarelo. Esse ponto amarelo é a intensidade de neutrinos que está vindo naquela direção. No caso de um campo magnético fraco, como o astro R, a gente tem todos os neutrinos vindo da direção da fonte. E conforme a gente aumenta a intensidade, esses neutrinos começam a ser espalhados aqui, formando manchas ao redor da fonte. Os neutrinos não estão sendo espalhados, assim, propriamente dito pelo campo magnético. A gente vê eles espalhados assim devido ao espalhamento das partículas carregadas, que, conforme estão ali girando, por exemplo, né, sendo defletidas pelo campo magnético, geram esses neutrinos e eles atingem a Terra nessas direções aqui. Quando a gente observa o fluxo de neutrinos, a gente percebe primeiro, o campo magnético ele não é tão importante para a intensidade do fluxo quanto a composição, como a gente pode notar aqui nesses gráficos, e isso porque as composições mais pesadas tendem a produzir menos neutrinos, porque elas tendem a sofrer fotodesintegração antes de sofrer fotoprodução de píons, que vão dar origem a esses neutrinos altamente energéticos aqui. E quando a gente olha em relação à sensibilidade de observatórios futuros, a gente nota, primeiramente, que as curvas estão sempre abaixo da sensibilidade. Então, não seria possível medir esse fluxo de neutrinos com os observatórios que estão sendo planejados hoje. Entretanto, devido à alta anisotropia desses sinais aqui, quando a gente compara os fluxos de neutrino com o fluxo isotrópico, a gente vê que existe um sinal suficiente, uma significância estatística do sinal suficiente para discriminar entre os neutrinos da fonte e os neutrinos do fundo. Então, se alguém inventar um observatório, construir um observatório que atinja esses níveis aqui de sensibilidade, nós vamos conseguir detectar neutrinos vindo da fonte, caso Centaurus A seja a fonte, né? E, embora Centaurus A não deva contribuir com 100% do fluxo de raios cósmicos, né? Então não vai ter todo esse fluxo de neutrino, possivelmente, esse sinal ele é estatisticamente significante até por volta de 10% de contribuição. Resultados semelhantes são obtidos nos casos de fótons, mas aqui a sensibilidade dos observatórios, embora não seja grande o suficiente ou baixa o suficiente para medir o fluxo de fótons, o fluxo está apenas 40% abaixo da sensibilidade. Então, talvez com mais horas de observação, seja possível, talvez, né, medir esse fluxo de fótons secundários de Centaurus A. A conclusão é a seguinte: campos magnéticos extragalácticos são importantes principalmente para a direção dos secundários, devido à deflexão das partículas primárias que vão gerar esses secundários. A composição injetada ela é importante principalmente para a intensidade do fluxo,
E, embora as curvas estejam abaixo da sensibilidade dos observatórios futuros, a alta anisotropia vai favorecer a detecção, principalmente aí no caso de neutrinos. E a contribuição para qual essa detecção seria possível depende principalmente do campo magnético e da composição, os dois juntos. Obrigado.